que me levou a ser uma cartomante foi, primeiro, a interferência familiar, porque eu tinha uma avó cartomante que me botava na mesa junto com ela, e eu me lembro criança vendo aquelas mulheres chorando diante de um Lenormand velho, amarfanhado, e ela dizia que a próxima era eu. Eu achava muito engraçado, porque para mim cartas eram para jogar pife, para apostar, essas coisas. Só que a vida nos surpreende. Em 2012 eu me reconecto com a cartomancia, ganhando de brinde numa loja onde eu fui comprar uma mesa de pedras. Eu ganhei um Lenormand pequenininho e joguei na mala. Eu estava viajando. Quando eu chego em casa, desfaço a mala, no fundo da mala tá aquele baralhinho. E eu ia guardar só de lembrança da loja onde eu estive. A viagem tinha sido muito legal. E quando eu pego o baralho, brincando de fazer perguntas aleatórias, aqueles símbolos falavam comigo. Porque, na realidade, foi como se eu tivesse sido alfabetizada pela minha avó naquela mesa, de sentar e assistir, saber o que o coração era, o que a chave era, o que os ratinhos eram, e assim foi vindo. Mas eu mantive esse dom, vamos dizer. Eu vejo a parte familiar mais como um dom mesmo, que veio de geração em geração, do que como estudo. Até ali 2018, 2019, mais ou menos, quando eu começo a estudar o tarô sem ter um tarô. Porque eu tinha uma curiosidade louca, todo mundo falava do tarô como um grande tabu na minha cidade, porque é algo que demanda muito estudo, é algo muito complexo. E eu sempre fui a mulher do desafio, e o tarô me engoliu. E aí eu comprei meu primeiro baralho em 2019, que foi mais ou menos a mesma época que eu me endividei com a compra de um carro. E aí as amigas pediam a cartinha, eu abri ali um grupinho no WhatsApp para mandar a cartinha da semana, e um atendimento particular, e aí eu comecei a atender o tarô Pague o Quanto Puder. E nessa de Pague o Quanto Puder ia durar 7 meses, só que no final desses 7 meses, deu fevereiro de 2020, e em março a pandemia chega, o mundo fecha, e as perguntas se transformaram, e o tarô se tornou mais necessário do que antes. E é justamente nesse período de 2020, quando a gente se isola, que o meu grupo do WhatsApp começa a me pedir que eu faça redes sociais e passe a fazer lives de tarô. Porque sentiam falta, sentiam necessidade e achavam que eu tinha algum potencial para rede social. E aí, indo atrás das gurias, porque sempre foi por causa delas o tarô, eu abro a rede social e toma a proporção que toma, né? Hoje em dia eu tenho um Instagram razoavelmente grande, falo com bastante gente, já apareci em alguns canais bem famosos do nosso mundo ocultista, e o tarô cada vez mais se tornou o regente da minha vida, porque em 2022 eu acabo me demitindo do meu CLT para viver somente do tarô, e descobri, para minha surpresa, que sim, é possível viver do tarô. Não é fácil, como alguns pregam, mas é possível. E hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais feliz por trabalhar com algo que mexe não só com a minha cabeça enquanto estudos e aprofundamento, mas também mexe com a minha alma, porque vê as pessoas que chegam na minha mesa, muitas vezes desanimadas, já saem da consulta com outro ar, com outra energia. E depois saber dos resultados, eu passei naquele concurso, eu voltei pro meu namorado, as coisas estão dando certo, eu escutei o tarô, a minha vida financeira está mais tranquila. Isso aí não tem dinheiro, não tem salário, não tem carteira assinada que pague. O meu conhecimento do tarô, ele vem no início como autodidata, porque eu estudei por conta quando eu comecei a atender. E no momento que o tarô começou a crescer, ele foi me dando verba para que eu pudesse fazer os cursos que eu tinha vontade de fazer. E os livros, os bons e velhos livros, e aí a gente vai falar bastante material da Golden Dawn, né? É a parte principal dos meus estudos. E agora me aprofundando na Kabbalah. O meu primeiro oráculo foi o Lenormand, primeiro por questão familiar, que era tradicional ali a minha avó jogando, e porque em uma viagem a Porto Alegre eu ganhei um Lenormand de brinde. E eu nem sabia o que era o Lenormand, e na época eu nem tinha memória dos jogos da avó. E foi esse reencontro com o baralho que me resgatou. Quando eu comecei, o propósito era curiosidade, porque na época eu estava super cética, eu tinha abandonado totalmente a espiritualidade, a religiosidade, e qualquer forma de oráculo para mim era motivo de galhofa. Então eu entendia que aquilo ali eram cartas embaralhadas e que elas iam seguir uma sequência lógica, aquele argumento clássico dos céticos, até que o baralho me convenceu do contrário. Então, o meu propósito inicial era realmente curiosidade,
e depois ele passou a ser uma ferramenta de autoconhecimento antes de querer prever futuro, ou o que vai acontecer. Não, eu queria trabalhar autoconhecimento, como me melhorar enquanto pessoa, porque eu acho que a meta com ele era realmente a evolução, continua sendo hoje em dia como tarô. Quando eu me senti preparada para atender, eu não estou preparada até hoje. Eu entendo o tarô e os demais oráculos como estudos para a vida. Cada vez que tu mergulha mais um pouco, tu descobre mais coisas, e aquilo vai se afinando, e eu fico me perguntando onde é que isso vai terminar. Porque não só a parte teórica, mas o tarô acontecendo na vida, ele é um processo gigantesco. São 78 lâminas, em teoria era para ser simples, né? 78 significados que se multiplicam indefinidamente, então eu brinco que até hoje eu não estou pronta. Eu estou pronta até o que o meu limite me permite hoje, amanhã eu vou estar um pouquinho mais pronta, e assim por diante. Eu acho que dentro do processo da minha evolução, do meu reconhecimento dos arcanos e dos meus estudos, isso ainda vai muito mais adiante. Então, por mais que eu tenha começado a atender profissionalmente em 2019, e isso vai para 4 anos agora, eu penso muito recente, eu penso que eu sou um bebê no mundo da cartomancia, mas ainda assim entendo que tem uma evolução importante nisso e que ainda terá muito mais coisa. Eu fico pensando daqui 15, 20 anos, como não estará o meu conhecimento a respeito do tarô. E isso me assombra e me admira e me dá mais vontade, mais gana de continuar vivendo os processos que o tarô me propõe e estudando os símbolos, as teorias e tudo que está por trás dele também. Antes de ser cartomante, eu era consulente, sim, e eu fazia 2 consultas ao ano, geralmente em virada de semestre, porque eu queria saber o que esperar daquele semestre, principalmente em âmbito profissional, e como me portar a respeito disso. Queria dar uma checada na questão da espiritualidade. Amor eu não costumava ver, porque amor para mim sempre foi muito água parada, então eu nem perguntava de amor, mas eu perguntava sempre com relação à parte profissional e à minha evolução espiritual. 2 vezes ao ano era certeza, ou em casos muito excepcionais, quando tinha algum tipo de emergência, algo que fugia ao plano, eu corria na minha cartomante, porque eu queria saber o que estava acontecendo ali e como eu poderia me portar de uma melhor maneira naquela situação desafiadora. Meus rituais, quando eu vou fazer atendimento, em atendimentos em específico, não. Eu tenho antes de começar meu trabalho. Quando eu começo meu dia no meu espaço do tarô, primeiro de tudo, eu faço meu café, eu acendo meu incenso, e aí eu começo meu dia, faço as minhas meditações, faço as minhas defesas, os meus banimentos, tudo que tem que ser feito, e já pensando na mesa de atendimento, para quando os atendimentos acontecerem. Quando eu estou em atendimento, o único ritual que eu tenho, eu não chamo nem de ritual, porque eu não ritualizo para consulente, por lidar com gente de várias denominações. Enquanto eu estou embaralhando, mentalmente eu estou pedindo aos guias, aos mentores, a quem quer que acompanhe aquela pessoa, que me dê autorização para que eu possa ver que história que eu preciso ler nesse livrinho aqui, para essa pessoa que está diante de mim. Porque eu trabalho muito em cima de leituras que não precisam de perguntas. O início da consulta nunca precisa de perguntas. Então eu preciso pedir essa autorização para a espiritualidade dessa pessoa para que eu possa ver o que eu preciso ver. E no final do dia, depois que tudo se acabou, eu fecho tudo, né? Então, todos os rituais que eu fiz de abertura lá no início, eu encerro eles. Aí já não mais com café, porque é para poder dormir, né? Faço meu chazinho, faço uma nova meditação, faço as minhas orações, os meus novos banimentos. Geralmente eu dou uma boa defumada por aqui e apago minha luz e vou embora do espaço do tarô. Às vezes, alguns consulentes pedem alguns rituais. Eu tenho uma consulente que ela tem um pouquinho mais de idade, eu adoro atender ela, porque ela abre a câmera e ela já está com o tercinho dela na mão, porque antes de começar a consulta de tarô, ela gosta de rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. E ela pega o terço inteiro, mas a gente reza aquele Pai Nosso, aquela Ave Maria e faz o atendimento dela. É o que ela gosta e eu vou tocar conforme a banda toca. E alguns consulentes, quando eu sinto que a consulta foi mais difícil, mais pesada, eu troco o baralho. Porque a sensação que me dá é que se eu atender outra pessoa, eu ainda vou estar com aquela densidade no baralho. Então eu pego outro baralho, deixo aquele ali quietinho para dar uma descarregada, depois eu vou mexer nele. Mas evito usar o mesmo baralho em consultas subsequentes, principalmente quando pesa. Se a consulta foi de boa, tranquilo, até porque o que eu mais uso acaba sendo Paulina,
que já tá uma sanfona de tanto que eu bato ele. Mas é basicamente isso. Não tenho grandes burocracias, porque lidar com várias fés envolve isso também, né? Respeitar o espaço do outro, fazer o nosso em off. Até porque quem vai levar a maior carga, se a gente pensar em energia, é o lado de cada mesa que está recebendo as informações, né? Então, é melhor manter tudo limpo e bem banido. Não tem problema que toquem no meu baralho, contanto que a mão esteja limpa. Isso eu sou enjoada, até porque eu de quando em quando pego ali meus disquinhos de algodão, limpo meus decks, então essa mania eu tenho. E tem alguns decks meus que eu prefiro que ninguém manuseie, né? Então, eu sempre tenho um deck na bolsa, para quando eu vou sair com amigos, coisa assim, sempre alguém vai pedir um tarozinho, porque tem uma taróloga no rolê. Então eu tenho um tarô só para isso. E tem tarôs meus que ninguém toca, né? O Paulina é um que eu não gosto que mexa, e o Tote é o outro. Não gosto, não sei por quê, porque eu realmente sou uma pessoa que eu não tenho frescura com nada. Para mim, aquele tarô bem manuseado, bem maltratado, ele contou muita história, ele trabalhou bastante, tem uma energia muito boa naquilo ali. Então eu gosto de tarô bem batido. Então tarô velho, tarô maltratado, acho uma graça. Mas o meu Paulino e o meu Tote não, só eu. Eu acredito que um baralho velho e um baralho novo tem energias diferentes. Porque aquele baralho velho, ele já contou muita história, ele começa a trazer as marcas da pessoa que manuseia ele. Alguns cartomantes vão ter aquela carta que tem uma barriga, né, no deck, pela maneira que manuseiam. Outros vão ter uma mancha mais escura bem no centro, outros vão ter a parte de cima bem arranhada. Conta uma história. E eu penso que qualquer objeto nosso, quando muito manuseado, ele acaba trazendo a nossa energia. E pode ver que o tarô novo, ele pode deslizar melhor na tua mão, mas a sensação que tu tem é de conversar com um desconhecido. Não tem nada na ciência que vai explicar isso, mas é essa sensação que eu tenho. Parece que eu estou conversando com um desconhecido. Então, geralmente, quando chega um baralho novo, eu tiro um tempo com ele para saber o que ele vem me trazer. Eu costumo entrevistar os meus tarôs. Eu tenho uma rodada de perguntas que eu faço, eu e aquele tarô novo, até para entender qual é a língua que ele fala, qual é a tônica dele. E muitas vezes determinados baralhos vão ser melhores para determinadas consultas. Tenho baralhos diferentes para determinados tipos de consulta. Eu, por exemplo, eu recebo muitas pessoas querendo saber de questões muito mais voltadas ao ocultismo e à magia. Quando eu falo com essas pessoas, eu uso mais o Tote, por exemplo. O Paulino eu uso para tudo, mas questões de amor eu sinto mais necessidade de usar o Shadowscapes, que é um outro tarô que eu tenho ali. Dependendo da pessoa, eu sinto necessidades diferentes pela forma que aqueles tarôs conversam. E às vezes tem consulentes que pedem algum tarô que tenham preferência. As consulentes que começaram a se consultar com o tarô comigo lá em 2019, elas me pedem o tarô das bruxas, que foi o tarô com o qual eu comecei a minha jornada. Então, para elas, se eu não atender com o tarô das bruxas, não valeu a consulta. O que eu faço com o baralho velho? Eu continuo com ele. Simples assim. Não vou descartar, não vou me desfazer, eu continuo usando ele. O meu primeiro Lenormand, antiguinho mesmo, velhaco, ele ainda está comigo. E eu uso ele, no caso, só para mim. Não uso mais para consulta ou para rede social, porque ele tá, o pobrezinho, uma sanfona, tá vergonhoso. Existem outros mais novos no meu acervo. Mas eu não descarto nem nada. Eu continuo usando, mas aí eu uso para mim. Eu acho que o assunto mais difícil que surge na mesa, a situação mais difícil que surge na mesa, é quando a gente fala em termos de consulta romântica sobre parceiros ou parceiras narcisistas. Porque tu tens na tua frente alguém se consultando que está aparentemente envolvido em amor, em afeto, e na mesa está muito claro que o amor não está ali, o amor não está sendo servido. A gente está falando de alguém que está numa relação para tirar benefícios daquela consulente, daquele consulente, e se torna muito revoltante no momento que tu fala sobre isso para o consulente ou para a consulente, porque é difícil de aceitar que aquela pessoa que me ama tanto, que me quer tanto, só está comigo por alguma benesse. Ninguém quer acreditar numa coisa dessas. Então, eu acho que essa acaba sendo uma das minhas maiores dificuldades no atendimento do dia a dia. O tarô, para quem não conhece, ele é um sistema de 78 cartas, que nem todas serão numeradas. A gente vai ter os arcanos maiores, que são 22, e os arcanos menores.
Os arcanos menores, eles vão seguir uma sequência de As a 10 e depois eles vão ter as figuras da corte, que acabam sendo a maior diferença para a maioria dos baralhos que se usam em outros métodos de cartomancia, em outras escolas de cartomancia. A corte geralmente é composta de 4 figuras em cada naipe, né? De um modo geral, reis, rainhas, cavaleiros e pajens, podendo em alguns tarôs aparecerem como pai, mãe, filho e filha, ou podem vir como princesas, príncipes. Dependendo de cada autor, de cada baralho, essa corte vai aparecer de uma maneira diferente. E o que a corte representa no tarô? Ela vai demonstrar tipos humanos, né? Em tipo físico, vai trazer tipos psicológicos também. Se a gente olhar para a teoria junguiana dos 4 tipos essenciais, tá tudo ali, a corte está toda ali descrita, né? E além disso, a gente fala também de algumas posturas, né? A gente, por exemplo, vai ter no pajem alguém mais jovenzinho, mais imaturo. No rei a gente já tem alguém com uma certa idade, com uma certa maturidade para encarar a vida. Então, a corte acaba sendo a grande diferença, eu acho, além dos arcanos maiores, que o tarô traz dentro da cartomancia. Não invalida os demais oráculos de forma alguma, pelo contrário, só enriquece mais a leitura de quem domina esse deck de 78 lâminas que conta a história da nossa vida. Eu sou a Débora Kim, vou estar no Cartomancia com outras mulheres incríveis falando de oráculos. Eu estarei falando do tarô e vou te falar sobre a corte do tarô e principalmente sobre os parceiros narcisistas. Te espero lá conosco.